Saúde fará evento sobre pandemia, com Felipe Neto em Brasília. Seminário contará também com a participação de Drauzio Varela e empresária Luísa Trajano. Pode falar uma passada mais rápida, como vocês preferirem. Vou começar o comentário pelo Dr. Sepúlveda. Doutor, o que a gente pode esperar de um seminário aí, de saúde, que nós vamos ter a presença do Felipe Neto para falar com a gente, doutor Sepúlveda? Viva a ciência, né? Viva a ciência. Porque nada mais do que a ciência será discutida ali, não é? Eu pergunto o seguinte, se nós realmente não estamos num hospício, né? Porque você vê médicos que são chamados para falar, para dar suas opiniões sobre picadinha, sobre outros assuntos, sobre o vírus chinês, e são atacados. Durante a pandemia, nós vimos, por exemplo, o estagiário do cabelo azul atacar um prêmio Nobel da virologia. Mas agora se chama o Felipe Neto para ir falar sobre saúde e a questão da pós-pandemia. Eu só tenho a comunicar o seguinte, que essa é uma cena de manicômio, de um manicômio desejado e de um script que vai levando as pessoas a uma espécie de serem trituradas numa máquina desarrazoada. Uma das formas de tortura que existem, não é, é submeter um indivíduo a tratamentos e procedimentos desconexos. Isso leva a pessoa a quebrar psicologicamente. Pergunto o seguinte, quem faz isto não tem uma intenção de quebrar psicologicamente o brasileiro comum? Depois você vê um médico que vai falar sobre aquilo que ele estudou, sobre aquilo que ele se aprofunda, etc., é um negacionista. Você nem sabe o que isso quer dizer, mas é um negacionista. E assim caminha a humanidade. Obrigado, doutor Sepúlveda. Passo o comentário do Paulo Figueiró. O que nós vamos acompanhar vai ser mais um ralo criado, onde vai escoar o dinheiro público para sedimentar na história uma narrativa fantasiosa do que aconteceu na pandemia, tudo aos olhos da esquerda. Afinal de contas, o que nós vamos esperar que o Felipe Neto venha agregar nessa pauta, né? Será que ele vai ensinar, já que a gente está falando de ciência, viva a ciência, será que ele vai ensinar, através do método científico, como burlar o lockdown e as regras por eles mesmos criadas para ir jogar uma partidinha de futebol com seus amigos e depois ir nas redes sociais condenar aqueles que estavam burlando criminosamente o fica em casa? Será que esse vai ser o método? Qual será o método científico empregado, né, para isso? Ou Drauzio Varela, né? O que será que ele vai vir a nos ensinar novamente? A forma mais correta de se abraçar um pedófilo assassino na imprensa, demonstrando todo o amor por aqueles que cometeram crimes, mas não colocando nem um pingo de solidariedade à família que perdeu seu filho assassinado por aquele tipo de criminoso. E, por fim, a Luísa Trajano. Será que Luísa Trajano vem a agregar num evento sobre ciência, sobre saúde, sobre a pandemia, sendo que ela é dona de uma empresa que está em vias de falência, uma crise muito grande, né? Será que ela vai nos ensinar aí como quebrar uma empresa durante a pandemia? Ou seja, o que está acontecendo aqui, e um dos nossos trabalhos ao fazer os nossos comentários aqui, é buscar a nossa audiência para a realidade. A gente quer chamar a nossa audiência para a realidade, para estar bem palpada, pois a loucura, o não reconhecimento do que é real e do que é mentira, e do que é fato,
Isso é um dos objetivos da esquerda, confundir a cabeça a ponto da gente achar que determinadas manchetes são brincadeira e outras brincadeiras, ou memes, ou, digamos, paródias, ou algo assim, sejam realidades. Nós vemos isso praticamente todos os dias na imprensa, notícias que a gente acha, não, isso é meme, isso não pode ser verdade. Outros, não, isso é verdade, mas na verdade era um meme. E as pessoas acabam confundindo. Essa é uma da intenção da esquerda, né? Acabar com a realidade, acabar com os fatos, de forma que as pessoas não consigam raciocinar mais e identificar o que é verídico, o que é real ou não, né? Então, o nosso trabalho é esse. Essa é mais uma dessas manchetes, né, que vem para confundir a cabeça. Foi mais ou menos o que o doutor Sepúlveda colocou, porque é um manicômio, só pode ser uma reunião de manicômio. Você não tem nenhum nome aí, que, por exemplo, o médico Cadegiani, que recebeu um prêmio no exterior e aqui no Brasil ele foi processado e conhecido por toda a imprensa como um negacionista na época da pandemia, ao passo que internacionalmente ele é um dos cientistas mais reconhecidos por pesquisas na parte do coronavírus durante a pandemia. Verdade. Muito obrigado, Paulo. Passar o último comentário dessa pauta para o professor Eduardo Vieira. Muito bem, adorei os comentários, tá, gente? É isso mesmo, perfeito. Tanto a questão da quebra, né, de lógica, que é uma tentativa, né, é um esforço constante, né, quanto em relação ao que o Paulo disse, né, sobre a bizarrice, né, desse evento, né, e as suas consequências. Mas olha, gente, vamos pensar sobre uma ótica, né, diferente. Eu acho que o Felipe Neto ele é uma expressão muito adequada da capacidade dos regressistas de tratar do assunto de ciência. Vocês não acham? Eu acho assim que ele mostra todo o potencial, toda a qualidade, toda a excelência esquerdista na hora de fazer uma análise sobre infectologia. Eu acho que a gente está reclamando à toa. Esse evento é uma demonstração legítima, tá, da capacidade da esquerda de lidar com esses assuntos onde você precisa ler mais de um parágrafo, né? Cara, brincadeiras à parte, né? Eu quero parabenizar aqui, né, a maioria de nós, inclusive a turma da nossa audiência, né? Porque nós sobrevivemos à maior campanha midiática da história da humanidade. Foram gastos para lá de 7 bilhões de dólares em campanhas diretas programadas para que nós, cidadãos comuns, aceitássemos as barbaridades, as ladainhas, e eu vou ficar por aqui mesmo, né, porque a gente tem que driblar os filtros da plataforma, né? E nós vencemos, tá? Nós que mantivemos a nossa integridade física perfeitamente preservada, nós vencemos. Então, isso é uma vitória de todos nós. Nós não só vencemos, como nós criamos um grupo de controle que poderá ser usado para comparações futuras, que era uma coisa que aterrorizava ao lado de lá, completamente, né? Porque sem grupo de controle você não poderia dizer se determinada coisa ruim que está acontecendo tem uma causa ou outra causa, né? E aqui eu estou falando de forma bastante genérica, né, para fugir dos algoritmos. E, finalmente, a gente aqui, se o lado de lá tem como expoentes da medicina Felipe Neto e a rechonchuda Luísa Trajano, do lado de cá nós temos Dr. Francisco Cardoso, nós temos Dr. Flávio Cadegiani, nós temos Dr. Ricardo Zimmermann, né? Procurem esses nomes. Nós temos o Dr. Zeballos. Procurem esses nomes na única plataforma que permite que esses nomes se expressem com veracidade, que é o antigo Twitter e atual X, e lá vocês vão poder receber as melhores informações do planeta Terra acerca não só
da peste chinesa, como também da dengue e dos processos tradicionais de vacinação, que o doutor Francisco Cardoso, por exemplo, vem divulgando a importância de se vacinar, por exemplo, contra sarampo, né, na tríplice. Enfim, a gente tem que, já que a gente tem acesso a essas grandes mentes, a gente tem que buscar a nossa informação em primeira mão. Isso aí.